Em 2005, um Boeing 737-300 caía nos arredores de Atenas, após passar mais de 2 horas voando sem ninguém no comando da aeronave. Durante essas horas de terror, os passageiros e a tripulação se encontravam em completo estado de inconsciência. No vídeo de hoje, você vai conhecer o desastre do voo Hélios 522. Em 14 de agosto de 2005, um Boeing 737-300 de prefixo 5 Bravo Delta Bravo Yankee, pertencente à companhia Hélios, faria o voo 522, saindo do aeroporto de Larnaca, no Chipre, com uma escala em Atenas, e tendo como destino final o aeroporto de Ruzyně de Praga, na República Tcheca. No comando do Boeing estavam 2 pilotos experientes, somando mais de 23.000 horas de voo, além de 4 tripulantes e 115 passageiros, totalizando 121 pessoas a bordo da aeronave. Antes do voo 522, esse mesmo Boeing havia finalizado um voo anteriormente, e a tripulação reportou um problema de pressurização, solicitando à equipe de manutenção uma inspeção completa na aeronave e também a verificação da vedação da porta traseira direita de serviço. Com isso, uma inspeção foi realizada no 737 e a verificação de vazamento de pressurização aparentemente havia sido resolvido. Para a realização dos testes em solo, é possível efetuar a verificação sem a necessidade dos motores, mas com o sistema de pressurização ajustado em modo manual, e foi o que fez o mecânico que trabalhava naquela ocasião. No entanto, após a conclusão do serviço, ele deveria virar a chave desse sistema novamente para a posição de automático, mas essa ação não foi realizada. Começava ali a cadeia de erros que levaria ao desastre. Na manhã daquele domingo, a tripulação do voo 522 assumia a aeronave e realizava o checklist antes da decolagem. Porém, ignoraram completamente a posição do botão do sistema de pressurização, no qual havia sido deixado em modo manual pela equipe de manutenção. Ainda no procedimento de verificação antes da decolagem, o sistema foi ignorado mais 2 vezes, no momento de verificação pós-partida e a verificação que ocorreria após a decolagem. Às 9 horas, a aeronave taxiava até a pista de decolagem do aeroporto de Larnaca, e às 9 horas e 7 minutos, o Boeing decolava com destino a Atenas, onde faria uma escala. Aparentemente, tudo estava dentro da normalidade, e aquele voo seria só mais uma viagem de rotina. Conforme o 737 subia, a pressão dentro da aeronave diminuía gradualmente. Ao chegar à altitude de 12.000 pés, um pouco mais de 3.000 metros de altura, um alarme soou na cabine, alertando aos pilotos que o avião deveria parar de subir, pois o Boeing não estava pressurizado. Esse alerta era justamente o sistema de pressurização, que estava configurado de modo errado. Mas esse aviso foi erroneamente e completamente ignorado pela tripulação. Os mesmos consideraram o aviso como uma configuração de decolagem, e assim continuaram a subir. Agora subindo para 18.000 pés, cerca de 5.400 metros de altura, novamente os sinais de avisos soaram na cabine, dessa vez indicando a diminuição da densidade do ar. Sem entender, os pilotos chegam a questionar o centro de operações da companhia o porquê daquele alerta, que para eles era um aviso de decolagem que ocorre em solo, mas não tiveram informações sobre o que estava acontecendo. Minutos depois, na cabine de passageiros, as máscaras de oxigênio caíram automaticamente. A maioria dos passageiros ainda estava consciente e colocaram as máscaras. Subindo para atingir a sua altitude final de cruzeiro de 34.000 pés, ou 10.000 metros de altura, os pilotos não desconfiavam que a gravidade da situação poderia ser fatal. Para eles, aquela situação era um aquecimento dos sistemas.
com apenas 15 minutos de oxigênio, tempo suficiente para a aeronave descer a uma altitude onde o oxigênio é o suficiente para o corpo humano. Os pilotos continuaram a subir. Não demorou muito até que as luzes de aviso de resfriamento do equipamento se acendessem no painel do 737, avisando aos pilotos que a quantidade de ar era insuficiente. A essa altura, pilotos, comissários e passageiros já sofriam com a diminuição de oxigênio em seu corpo, apresentando a redução do raciocínio. Naquele momento, os pilotos conseguiram contato com a equipe de manutenção, mas os diálogos não foram compreendidos. Porém, era preciso apenas girar o botão que configurava a pressurização para o modo automático. No entanto, isso mais uma vez não foi feito, e o avião continuava a ganhar altitude naquelas condições. Após 13 minutos da decolagem, o contato com a torre e o voo 522 foram perdidos. Naquela altura, todos a bordo do 737 estavam inconscientes por hipóxia, que é a redução extrema de oxigênio no corpo humano. Sem comunicação e voando em círculos, 2 caças da Força Aérea Grega foram enviados para averiguar o que estava acontecendo naquele voo. Ao se aproximarem, para sua surpresa e horror, os pilotos enviados perceberam que se tratava de um voo fantasma e o seguiram por cerca de 25 minutos. Os passageiros estavam com as máscaras e se encontravam inconscientes. O assento do comandante estava vazio e o copiloto estava desmaiado. Uma cena jamais imaginada. Até aquele momento, uma única pessoa estava consciente. Era o comissário Andreas Prodromou, que havia utilizado tubos extras de oxigênio. Ao recuperar um pouco da consciência, Andreas se dirigiu até a cabine e, ao chegar, encontrou o copiloto desmaiado. Curiosamente, este comissário obtinha uma licença de piloto comercial, mas tinha 0 de experiência no Boeing 737. Depois de um ato de coragem, tentou assumir o controle da aeronave, que permaneceu por 40 minutos sob o padrão de espera do piloto automático. Mas nada conseguiu fazer para evitar o desastre. Às 12h03, o 737 caiu em uma região montanhosa, ceifando a vida de todos a bordo. As investigações apontaram que o Boeing 737-300 já apresentava esse tipo de problema 8 meses antes daquele dia fatal, quando ocorreu uma descompressão em outro voo após a porta traseira se abrir parcialmente. Assim, foi realizado um pouso de emergência e, aparentemente, o problema foi resolvido. Porém, momentos antes do voo 522, o problema foi novamente detectado e o avião precisou passar por um teste de pressurização. Segundo o relatório final, os mecânicos cometeram um erro fatal. Ao invés de configurarem o botão do painel de pressurização para o modo automático, o deixaram em modo manual. Dessa forma, o avião não pressurizou automaticamente durante o voo e os pilotos não receberam ordens para mudar a configuração manualmente, além de enfrentarem a dificuldade de raciocínio provocada pela falta de oxigênio. O relatório aponta também erro dos pilotos em não efetuarem a realização do checklist de modo correto, uma vez que todos os sistemas da configuração do pré-voo devem ser verificados atentamente. 5 funcionários foram acusados e 3 deles foram presos. Esse desastre trouxe consequências para a companhia Helios e mudanças na aviação. Foi desenvolvido um novo sistema de alarme para o caso de despressurização durante um voo, facilitando a identificação para os pilotos.